Linus Torvalds, então, participando aqui mais uma vez da Weekly, expulsou, né, os russos do Linux, do kernel Linux. E agora a Rússia quer criar uma comunidade Linux soberana. Olha só, né? Então o Linus Torvalds, criador do Linux e do Git, né, como muitos devem saber, foi muito direto em sua explicação para a expulsão de cerca de uma dúzia aí de mantenedores russos do kernel Linux no mês passado. Em resumo aí, ele declarou que as expulsões foram feitas simplesmente em linha aí, né, com a política de sanções aos agressores russos na guerra da Ucrânia. Então ele tomou um lado, ele tomou uma forte postura, né, de dizer, não, isso aqui está acontecendo, nós não podemos apoiar isso aqui. Até ele disse que não tinha nada individual ou pessoal quanto aos devs russos que trabalhavam, que atuavam no kernel Linux, foi simplesmente, nós temos que deixar bem claro que nós não compactuamos com o que está acontecendo aqui, né? Vai acontecer esse movimento. E até eles comentam, inclusive, que ainda não impede eles de mandarem pull requests, né? Não há um bloqueio, eles não foram banidos e bloqueados, eles simplesmente não fazem mais parte do time core ali, que ajuda a manter, né, o kernel. Eles foram reduzidos desse grupo, né? Então ainda poderiam mandar ali pull requests para avaliação pelo time, por outras pessoas, mas, enfim, não impacta tão diretamente o Linux como um todo, né? Ele falou isso muito para também não passar preocupações a respeito do futuro do Linux e do kernel, né? Mas aí, de forma revoltada, né, a Rússia se sentiu discriminada por causa disso, né? E resolveu, então, iniciar aí uma comunidade Linux soberana. O próprio... Eles têm lá, né? Não é um embaixador, eles têm um ministério de desenvolvimento digital e eles resolveram, então, criar e investir em uma comunidade Linux própria, soberana da Rússia, né? Não sei bem onde é que isso vai dar, mas vamos acompanhar aí os próximos capítulos. E muito provavelmente tem plano de, não sei se um fork ou alguma coisa assim, né? Uma distribuição, mas é difícil, né? Porque, tipo, o Linux é o Linux porque justamente por ele ser global e comunidade. E ter essa, né? Porque é um software complexo, é a base de basicamente tudo que a gente tem, né, hoje. Então é algo super complexo, assim. Então, para um país fazer uma distribuição Linux é uma coisa. Exato, talvez uma distribuição seria uma aposta mais realista. Agora um kernel é difícil, né? Só eles vão usar, enfim. Vai usar um kernel russo no teu notebook, é isso? Pois é bizarro, assim. E também tem a questão, né, que a gente sempre fala aqui, que às vezes as notícias que a gente traz são meio didáticas, né? Não é só software, né? Não é só tecnologia, é um monte de coisa. É geopolítica, é mil coisas, é a guerra. Então, tipo, abram a cabeça aí pra quem vê, né? Sempre tem outras coisas envolvidas e que impactam, sim, no teu dia a dia, né? Então, é importante saber. Eu tenho até uma questão que eu trago aqui, como eu gosto muito de ler sobre ciências e coisas assim, né? O mundo científico e acadêmico sempre conseguiu, entre aspas, assim, com certas, né, desenvolturas ali, lidar um pouco com isso. Por exemplo, mesmo durante a Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia e tudo mais, ainda assim a Estação Espacial Internacional conseguiu funcionar e, segundo dizem, né, os astronautas que ficam lá por meses, né, se misturam com russos e americanos. As cápsulas russas foram utilizadas por muito tempo para poder ir e voltar e tudo mais. Então, cientificamente falando, academicamente falando, a parceria sempre ignorou isso aí. Tipo, Rússia e Estados Unidos estão em guerra. Foda-se. Né? Sempre houve essa comunicação aberta, troca de conhecimento, né? Experiência, lidavam juntos, então sempre teve essa visão que, tipo, não, ciência é ciência, né? Aqui a gente entra um pouco mais na área de engenharia, talvez, tecnologia, mas caminha um pouco nessa direção, que aqui a gente tem uma segregação, não sei se é a palavra, mas uma separação onde, olha, temos aqui uma guerra lá acontecendo, nós discordamos e por conta disso nós temos um lado tecnológico, científico, também um pouco acadêmico, que está sendo impactado por isso. Se isso, imaginando aqui exponencialmente, né, chega em, por exemplo, uma estação espacial internacional, a gente tem um problema muito grande. Porque metade da tecnologia lá, se não mais, é russa. Metade da equipe que está lá é russa. Então, tem umas questões umas certas parcerias que não preocupariam e trariam muitos problemas, né? Desde satélites, enfim. Mas aqui a gente tá falando, claro, de um software, né? Apesar que é um software que é a base de toda a internet, de metade dos celulares do mundo, né? Ainda assim estamos falando de um software. Né? Mas enfim, vamos acompanhando aí pra ver os desdobramentos dessas histórias. Sim, tem uma pergunta aqui do Juan Carlos. O que vocês acham sobre isso, vendo da perspectiva individual dos devs ali que foram então expulsos, né? Boa pergunta. Não sei, é difícil, né? Se colocar no lugar, assim, né? De a pessoa individual. Não sei se fosse, Brasil, foi todos os brasileiras que, sei lá, fazem parte do kernel fossem banidos. Não sei. Eu acho que não.
na posição deles, com a minha mentalidade de discordar da guerra, eu ficaria puto por ter sido expulso, mas eu ia dizer, tá, eu entendo. Né? Entendo os motivos, gostaria de continuar, mas eu entendo, né, a posição e tudo mais. Então, mas igual, claro, impacta. E tem que ver também se, como ele mesmo comentou, né, que não é uma coisa pessoal, não é um ataque direto ou individual. Sim. Imagino eu que, numa resolução dessa situação toda, provavelmente eles acabem matando, porque ainda são pessoas que eles, como núcleo do Kernel, confiam, né? Como Sim. indivíduos. É mais uma representação mesmo da coisa, né?